Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A gente vai dar continuidade, como eu falei, a aula que tivemos na semana passada, a aula introdutória. A gente vai continuar a falar da natureza de Jesus, tá? Então, na aula passada, nós abordamos, introduzimos a questão da divindade de Cristo. Então, Jesus como sendo o próprio Deus. Alguns textos lá eu abordei, vou continuar aqui extraindo textos bíblicos, para a gente estar pegando como referências nessa afirmação que Jesus é Deus, é o próprio Deus, é uma das pessoas da Trindade. E aí alguém pode falar, mas qual a importância disso, E se de repente eu não soubesse, eu não reconhecesse, melhor dizendo, que Jesus era Deus, que implicação isso podia ter na minha vida? Uma coisa são ensinamentos periféricos que a gente chama, aqueles que são assim, a gente pode até divergir. Então tem igreja cristã que elas têm uma prática a partir de uma compreensão, lógico que você pratica, você compreende, você pratica. Então batizar o batismo nas águas, não, tem que ser afogando a pessoa, tem que medir, ela tem que dar uma chuchada dela boa assim, tem uns que até duas vezes, que é muito pecado, vai, volta e vai de novo e tal. Outras não, acredita que não, é aspersão. Tem igreja evangélica, cristã e protestante, que eles batizam não por imersão, e sim por aspersão, chuvisco na cabeça e está tudo certo. Tem igreja que tem a ceia, por exemplo, tem que ser lá com pão sem fermento e tem que ser com suco de uva, Não, as outras não, pode ser lá com pão sovado que a irmã faz em casa lá, ou compra no mercado, e pode ser até o vinhozão, ou um suco maguari também lá. Enfim, não, tem igreja que acredita nos dons espirituais como sendo para hoje, a manifestação do Espírito Santo através dos outros. Outras não, falam isso aqui cessou, hoje não, só foi na época dos apóstolos. Esses ensinamentos, por assim dizer, eles são periféricos. Eles, crendo ou não, eles não vão afetar o caráter cristão, o caráter de um discípulo de Cristo, Eles não vão implicar em um prejuízo eterno para a eternidade. Então a gente chama de ensinos periféricos. A gente tem essas divergências por uma série de questões, Agora tem ensino bíblico, não, que aí sim eles vão ser muito graves quando a gente não compreende, quando a gente não reconhece, quando a gente não professa e não vive ele. Porque eles podem sim afetar no caráter cristão e podem afetar na eternidade, que é pior ainda, E um deles é justamente esse, a doutrina de Cristo. Isso aqui é doutrina básica ou basilar que a gente chama, fundamental, Jesus mesmo ele disse, olha, quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem não recebe a mim, ou seja, recebe a mim como Deus, não recebe também o Pai. Então olha que implicação perigosa, a gente não reconhecer a divindade de Cristo. E eu estou falando isso aqui também, aliás, eu estou falando, a matéria propõe, porque existem alguns movimentos na história, que eles não ensinam isso. Nós temos hoje, por exemplo, Testemunhas de Jeová, Não é considerado um movimento cristão evangélico, mas tem aí arrebanhado milhares e milhões de pessoas desde a sua fundação até hoje, a nível mundial. E eles não reconhecem a divindade de Cristo. Eles não afirmam que Jesus é Deus. Inclusive modificam, adulteram alguns textos bíblicos para adaptar a sua crença. Eles dizem que Jesus é uma espécie de um Deus que foi criado. Então não é Deus, é um Deus menor. Enfim, é uma bagunça doida que eles fazem lá. Nós temos a Voz da Verdade, que já é um movimento evangélico cristão, mas que eles não acreditam na Trindade. Olha que coisa grave.
né? Eles não acreditam, eles são unicistas. Tanto é que houve, algumas décadas atrás aí, uma liderança, né, que havia na época, a nível nacional, de igrejas, várias igrejas, tinha lá esqueci o nome agora, enfim, uma associação não, é algo maior, né, mais estruturado do que associação, uma instituição lá, que na época era uma instituição que abarcava muitos líderes, né, de diversas denominações do Brasil, e chamaram eles porque eles ensinavam e declaravam isso oficialmente, que eles não acreditavam na Trindade. E aí eles simplesmente disseram, não, a gente não deve nada para ninguém, não deve explicação para ninguém, e a gente que desse forma aqui não vamos explicar nada para ninguém. Ou seja, a gente é autônomo aqui, não deve satisfação para ninguém, o resto do corpo, né, de Cristo. Então, só para mostrar para vocês que há movimentos que eles, de fato, eles não ensinam isso. Isso é grave, é muito grave. E a gente vai ver, inclusive, que implicação, o que isso afeta na nossa vida prática. Ou seja, crer em Cristo como Deus e crer em Cristo como homem. São as duas verdades, né? Um e outro. Então, vamos continuar aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 18. Eu estou falando nessa continuação da afirmação que eu estou fazendo desde a aula passada, que Jesus, ele é Deus, tá? E aí, vocês que, ou quem não assistiu a aula passada, é necessário que assista para ter, né, o princípio daquilo que a gente está dando continuidade aqui, tá? Então, Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 18. Antes de nós lermos, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses e ele aborda um tema. Vocês sabem que toda carta, todo livro da Bíblia, principalmente toda a carta aqui no Novo Testamento, né, ele tem um tema, né? É abordado algo principal. Você tem ensinos nessa carta, mas você tem um tema principal. Por exemplo, em Efésios, Paulo escreve aos irmãos da cidade de Éfeso e ele aborda o tema da unidade do corpo de Cristo. Ele fala sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Em Colossenses ele fala da cabeça desse corpo, ou seja, Jesus como sendo esse que comanda, que domina, que é soberano, né, da igreja, que é o corpo de Cristo. E aqui então o tema é supremacia ou soberania de Cristo, apresentando Jesus como o próprio Deus. Então a carta de Colossenses tem esse tema aqui, tá? Nós vamos ler dois textos aqui, o capítulo 1, verso 15 ao 18, depois o 2 e o 9. Mas em outros textos do livro de Colossenses a gente vai ver também essas afirmações. Então olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 18. O qual, referindo-se a Jesus, tá? Se ler antes a gente vai saber isso. Fala a respeito de Jesus. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, a preeminência. Então, olha o que Paulo diz aqui, que Jesus, ele é criador, ele cria todas as coisas. Esses termos aqui no verso de número 16, tronos, dominações, principados e potestades, diz respeito a seres celestiais, aos anjos, e outros seres, porventura, pode haver. Então, Jesus também cria os anjos. Aliás, Jesus cria tudo, porque ele é criador. Ele está junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, criando todas as coisas, desde sempre. Então Jesus, ele é pré-existente, a gente fala, né? Ele existe antes de todas as coisas. Lá em João capítulo 1, verso 1, 2 e 3, se não me falha a memória, diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Inclusive esse é um dos textos que o Jeová eles alteram, né? Eles colocam lá, o verbo era um Deus, eles acrescentam esse um, não era Deus, um Deus, né? Enfim, mas olha o que o texto diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós sabemos no verso 14 que o verbo refere-se a Jesus, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então o texto de João vai dizer, o verbo estava no princípio. Que princípio era esse? Era o princípio lá de Gênesis 1:1, o princípio que Deus Deus, céu e a terra? Não. Esse princípio aqui é o princípio da eternidade.
Porque nós sabemos que Gênesis 1 é o princípio da criação disso que nós vemos, né? Ou seja, a Terra, o Sol, os astros, os outros planetas, tudo isso aí. Esse é o princípio da criação que Gênesis fala. Antes disso, por exemplo, teve uma criação que foram os seres angelicais. A gente sabe disso, que os anjos foram criados antes de nós aqui, por causa de Jó, capítulo 38, versos 6 e 7, aproximadamente, diz isso, né? Quando Deus estava criando. E quando a gente fala Deus, a gente precisa pensar na Trindade, irmãos, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tá? Quando estava criando tudo, os anjos estavam contemplando, assim, de camarim, assim, imagina só, Deus criando todas essas coisas aqui, os anjos só olhando e maravilhados, né? Então, assim, no princípio que Jesus estava, era no princípio da eternidade, porque nunca houve um tempo que Jesus não era, porque Jesus não foi criado, ele é o próprio Criador, tá certo? Então é o que Paulo diz aqui, ó, nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, tudo foi criado por ele e para ele. Então olha como ele é criador, não é? No capítulo 2 aqui, ó, verso 9 de Colossenses, olha o que Paulo diz a respeito de Jesus. Porque nele, em Cristo, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo, ele abarca toda a plenitude da divindade. Então na aula passada, quando eu citei o João capítulo 14, que Jesus diz assim, quem vê a mim vê o Pai. Jesus, aliás, quando a gente lê também lá o João, né? Eu só mencionei para vocês, mas não li. O João capítulo 1, verso 2 e 3, vamos ler o texto? A gente construindo aqui o ensino, né? Com os textos bíblicos. João capítulo 1, acho que é o verso 2 e 3, eu falei do 1, né? No princípio, o verbo e tal, mas aqui o 2 e o 3 vão complementar. Olha só, o 2 e o 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Percebam, amados, como Jesus, ele é declarado pela Bíblia, né, pelos escritores, sendo o próprio Criador de todas as coisas. Eu estou frisando isso aqui também para a gente desconstruir uma ideia que a gente vê muitas vezes, que Satanás, por exemplo, é um ser que ele é inimigo de Jesus. Não é inimigo de Jesus, no sentido de ser equiparado, né? Jesus assim está numa disputa com o diabo. Não está, mano. Jesus é Deus, ele é Senhor, inclusive do próprio diabo. Ele é Deus do diabo, Satanás. Então ele não está assim pedindo ajuda aos anjos, ao Espírito Santo, ao Pai para, né, enfrentar lá Satanás. Não, Apocalipse mostra claramente isso. Com o sopro da sua boca, ele destruirá todas as nações que são juntadas pelo anticristo de uma maneira instantânea. É simples assim, né? Satanás, desde do ministério de Jesus terreno, ou seja, enquanto ele estava em forma humana, ele tinha autoridade sobre os demônios. Não tinha essa palhaçada de hoje, que a gente muitas vezes briga e grita e dá pancada lá no demoniado, né, pro demônio. Não tinha conversa. A autoridade de Jesus era a autoridade de Jesus. Falava para o demônio, cala-te, fica quieto, sai, vai para lá, vem para cá. Os demônios vinham, né, e usava, lógico, quando fala dos demônios se ajoelhavam, não se ajoelhavam literalmente, porque o demônio estava incorporado nas pessoas, né? Mas enquanto ele dominava a pessoa, ele caía de joelhos ali, até mesmo com um reconhecimento. E alguns demônios falavam, por que viesse nos atormentar antes do tempo? Né? Pediam permissão para Jesus, não manda a gente para o abismo, não, manda ele para aqueles porcos. Então, eles sabiam, os demônios sabiam quem era Jesus, era o próprio Deus. Não tinha afronta, não tem como afrontar Deus, né? E é interessante essa tensão que há entre o humano Jesus e o divino Jesus, né? Ou seja, o Jesus Deus e o Jesus homem. Não era que eram duas pessoas. Agora, para nós, isso aqui é um mistério, é muito complicado a gente pensar. Por quê? Porque não existe nada nessa criação que seja semelhante, ou seja, um ser que possui duas naturezas, ou que assumiu uma outra natureza. Porque, como a gente falou, Jesus sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus.
Não é que ele desceu do céu, né, à terra, e ele deixou de ser Deus para se tornar homem. Não. Ele, sendo Deus, assumiu uma forma humana. Eu preciso entender isso. Quando a gente lê Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, se vocês quiserem abrir o texto aí para a gente acompanhar. Filipenses 2, versos 5 ao 11. O texto diz mais ou menos assim: e tende o mesmo pensamento, né, ou sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha só, não teve por usurpação, ou direito seu, né, o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Esse termo aniquilou-se, lá no original, é kenosis. Isso fala sobre um esvaziamento. Então, ó, Jesus aniquilou-se, esvaziou, né, dos atributos de Deus. Então, quando ele toma a forma de homem, de servo, né, que se submete às ordens do Pai, isso a gente chama de humilhação de Cristo, porque ele é Deus. E sendo Deus, ele está, por assim dizer, renunciando esse direito de ser Deus para se colocar numa condição de servo. Olha que coisa interessante, amado. Que humildade, né? Não tem gente aí que nem é Deus e quer ser. Ou um que quis ser e é criatura, que ser Deus, que é Satanás. Ele quis ser Deus e é uma criatura. E o Criador, olha que coisa interessante, o Criador, ele na verdade se coloca em uma forma de uma criatura. Ou seja, forma humana, melhor dizendo, tá? Para a gente não confundir, né? Ele foi criado? Não. Deus não. Jesus também não foi criado, ele foi gerado e foi-lhe dado um corpo físico. Mas ele, o Espírito, sempre existiu, porque Deus é Espírito, não é? Só que ele se materializa, ele se encarna. A gente chama isso de encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne. Ou seja, aquilo que era desde o princípio, aquele que era desde o princípio, que sempre existiu, ele se fez carne, habitou entre nós e nunca deixou de ser Deus. Só que ele deixou de usar os atributos de Deus, onipotência, onisciência, onipresença. Ele deixou de usar. Tudo que Jesus faz é por causa da capacitação do Espírito Santo sobre sua vida aqui na terra. Ele só começa o seu ministério efetivamente com 30 anos de idade, quando ele desce as águas batismais por João Batista, e o Espírito Santo vem e unge, e capacita, e reveste ele de poder, né? Tanto é que na sequência ele lê lá na sinagoga o Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contos de coração, dar vista aos cegos, etc. e tal. Então, ele, Jesus, faz tudo o que faz por causa da capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, na vida de Jesus, tem o seguinte papel: gerá-lo. E aí Jesus, a gente vai ver daqui um pouquinho, ele é 100% homem, não é um teatro, ele de fato assumiu até limitações físicas de um ser humano, sofreu como sofre o ser humano em várias questões, inclusive psicológicas, físicas, como eu já falei, né? Enfim, mas ele não é um ser humano, não vou tratar isso agora, mas não é um ser humano como os outros, porque ele não carrega em si a humanidade da humanidade. De Adão, por exemplo, quem somos nós? Resultado do Adão, não é? Daqui a pouco eu retomo isso, a gente vai abordar algumas coisas aí. Mas enfim, o Espírito Santo gera Jesus, o Espírito Santo capacita Jesus, e o Espírito Santo ressuscita Jesus. Lá o texto de Romanos vai falar isso, acho que é capítulo de número 5, verso 11, alguma coisa assim. Deixa eu ver, né? Estou falando, mas não estou dando os textos, né? Mas o que eu estou falando aqui é tudo baseado em textos bíblicos, tá? Deixa eu só ver aqui se eu dou para vocês respaldo, né? Romanos eu falei, né? Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, que vai falar justamente isso, que Jesus, que o Espírito Santo, melhor dizendo, é quem ressuscita a Cristo. É o capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, verso 11, tá? Então o texto lá dos Evangelhos é tranquilo, acho que vocês já sabem, né? Que há esse texto do Evangelho, que o Espírito Santo, com a sombra do onipotente, né? Falando lá para Maria, né? Que ela ia gerar Jesus, etc e tal. Então ele é gerado pelo Espírito Santo. Ele é capacitado, ungido pelo Espírito Santo também nos Evangelhos, na ocasião do batismo, que a gente vê em outros textos mais
Atos lá também, capítulo 10, vai falar isso, que o Espírito, né, Deus unge Jesus e etc e tal. E ele ressuscita Jesus, que é em Romanos 8 e 11. Ó. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito Santo que habita em vós, ou que em vós habita. Então o Espírito Santo tem esse papel na vida de Jesus enquanto homem. E ele nunca deixou de ser Deus, só não usou as prerrogativas divinas para fazer o que fazia. Inclusive ele disse que nós faríamos também as mesmas obras que ele fez, e as faríamos em escala maior. Não é que a gente faria em intensidade maior, né? Nossa, Jesus ressuscitou, a gente vai fazer mais ainda. Não, no sentido da intensidade, sim da multiplicação, porque Jesus, enquanto homem, estava limitado a tempo e espaço. Ele não era onipresente. Aliás, ele até era, né? Sempre foi. Só que ele não usou da sua onipresença para estar em vários lugares, porque ele assumiu uma limitação, ele se limitou. Ele decidiu vir, ele não veio por exemplo, em uma natureza, uma realidade, a gente vai ver isso depois, lá em Hebreus, né, quando fala da vontade de Cristo, ele não veio assumindo a natureza de anjos. O anjo não é onipresente, mas o anjo, em fração de segundo, ele percorre esse mundo aqui facinho. Para a gente piscar, o anjo está aqui, está lá no Japão, é 2 palitos, coisa rápida. Né? A Bíblia diz que eles são velozes e tal, né? Não são sujeitos ao tempo e espaço, estou falando dos seres angelicais. E Jesus não assume isso, ele decide assumir a natureza de um ser humano. Né? Enfim, mas nem por isso ele deixou de ser Deus, só não agiu dessa forma. Hebreus capítulo 1, ainda falando da divindade de Cristo, Hebreus, está claro para vocês lá então, em Colossenses, o texto lá, está claro para vocês que ali está afirmando que Jesus é Deus mesmo, Criador, não criado? Não, está certo. Hebreus capítulo de número 1, versículos de número 1. Irmãos, eu não vou ler todo o texto, eu vou dar referência para vocês lerem em casa, tá? Tarefa de casa, final de semana. O capítulo 1 de Hebreus, leiam até o capítulo 2, verso 18. Do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 18. Leiam em casa, tá bom? Para vocês terem todo aí um conteúdo, né? Eu vou ler do 1, vou lendo aqui. Talvez eu leia aqui até o 7, 8, alguma coisa assim, tá? Mas vamos lendo aqui só para a gente entender, ó. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho, o Jesus, né? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então olha só, mais uma afirmação que Jesus é Criador e o mundo foi feito por meio dele e para ele também, né? Verso 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. O autor está falando que Jesus expressa a imagem, a pessoa de Deus, do Pai no caso, né? E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? Outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Olha que coisa interessante. Os anjos de Deus, que são poderosíssimos, seres absurdos, quando a gente lê Apocalipse, a gente vai ver que tem anjo lá que tem um pé na terra, outro no mar, no oceano. São seres imensos, absurdos. E quando Jesus, o menino Jesus, nasce, os anjos, tem um texto lá de Lucas, né? Que vem um coro angelical, desce assim os músicos do céu, né? Os anjos músicos do céu, estou brincando aqui, né? Mas de fato eles vêm um coro e eles adoram a Jesus, aquele neném, aquele recém-nascido, aquele ser tão frágil que é um recém-nascido. Olha o que Deus fez, irmãos. Eu não sei se eu falei para vocês em outra ocasião, mas a gente tem um pensamento que é assim: todo menino quer ser homem, né? Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus.
Só Deus quis ser menino. Veja que coisa interessante. E nessa condição desse menino Jesus, esses anjos poderosos, miríades, né? O texto fala que são miríades, milhares, incontáveis anjos. Eles vêm e adoram Jesus. Então olha só, quem merece adoração? Só Deus. Inclusive a gente vê Jesus várias vezes aceitando a adoração de pessoas. Dobram o joelho e adoram Ele mesmo. Embora está na figura humana ali, mas alguns reconhecem que Ele é o próprio Deus que está ali na frente deles. E eles não resistem, caem mesmo de joelho e adoram Jesus. Por várias vezes, não só os discípulos ali, né? Em Mateus capítulo 16, quando os discípulos reconhecem que ali está a segunda pessoa da Trindade. Porque ele pergunta, quem diz os nomes que eu sou? Ah, João Batista, Jeremias, os profetas aí, Elias, sei lá. O senhor parece com um desses profetas aí, que é duro e tal, né? Vem repreendendo, é incisivo, aquela coisa toda. Tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedrão diz assim, tu és Deus. Equivale a isso. Não está escrito Deus lá, está escrito tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas equivale a dizer, tu és o próprio Deus. É por isso que Jesus fala assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, é o meu Pai que está no céu. Então a partir daquele momento, os 12 ali, ou os discípulos mais chegados, eles reconheceram, nós estamos diante de Deus, Deus está andando com a gente, literalmente. O João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 1, ele diz assim, nós apalpamos, nós tocamos na palavra da vida. Olha, amados, eles estavam ali na ciência de que quando eles tocavam em Jesus, eles estavam literalmente tocando em Deus, embora em forma humana, mas era o próprio Deus. Eles tiveram essa consciência em dado momento ali, não foi desde sempre, né? Então, eles ainda tinham assim, ainda aquela ilusão que era o Mestre, era o Messias e tal, que era de fato, mas não nessa consciência de que era o próprio Deus que estava ali com eles. Mas eles tiveram essa ciência e alguns outros mais também, por isso que dobravam o joelho, adoravam a Ele, como sendo o próprio Deus que era mesmo. E um caso, os religiosos que tinham dificuldade, né? Porque tinha inveja de Jesus, enfim, um bocado de coisa lá. Mais uma vez lá que desceram um paralítico assim no telhado de uma casa, que a casa estava lotada, e aí Jesus olha para o paralítico e diz assim, ó, perdoados são os seus pecados. Os murmuradores, os líderes religiosos, fariseus lá e tal, quem é esse que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Eles estavam certos, só Deus pode perdoar pecado. Mas ali era Deus. E aí Jesus, sabendo do pensamento deles, disse assim, tá, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar, autoridade na terra para perdoar pecado, aí ele vai e cura o paralítico lá, né? Só para ratificar a sua autoridade. Então era o próprio Deus lá, perdoando pecado, o próprio Deus lá com eles, e adoravam a Jesus, porque de fato ele era Deus. E o texto vai dizer aqui, que de fato, ó, Judas, verso 25, Judas não tem capítulo, né? Capítulo único, mas lá no final da sua carta, verso 25, o último versículo, olha como também nesse texto Jesus ele é retratado como Deus. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Tem um amémzão aqui com exclamação. Então aqui, ó, outro texto que vai falar da divindade de Cristo. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Eu vou narrar algumas partes, mas vocês leiam depois, tá? Tarefa de casa para o final de semana aí. Depois traga um caderninho para eu dar o visto lá, tá? O carimbo, né? Dá um carimbinho assim, professora leu, parabéns. Então, senão a gente manda bilhete para a mãe. Esse texto, esses dois textos, do capítulo 4 de Apocalipse, Jesus ele é adorado porque ele é criador. No último versículo lá a gente vê, né? Que ele recebe honra, louvor, glória, majestade, porque ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas porque ele criou. E os anjos que declaram isso, os seres angelicais que declaram isso, que Jesus é Deus e é criador, e pelo fato de ser criador, ele é adorado. O capítulo 5 continua, né, o desenrolar da revelação para o apóstolo João, e nesse cenário celestial, Jesus ele aparece lá, os seres angelicais,
eles falam, ó, aqui está o leão da tribo de Judá, que venceu a raiz de Davi. Então, na ótica do céu, Jesus ele aparece como leão, como rei, como soberano. Quando João olha para ver, quem que ele enxerga? O cordeiro que foi morto, né? Que tinha marcas que foi imolado. Então, ele é adorado no capítulo de número 5, e o texto vai dizendo, né? Tu é digno de receber honra, louvor, glória, poder, domínio, ciência pelos séculos dos séculos, porque com o teu sangue compraste para Deus todo povo, tribo, língua e nação. Então, olha que coisa interessante. No capítulo 4, Jesus é adorado por ser criador. No capítulo 5, ele é adorado por ser resgatador da sua criação que se perdeu. Coisa interessante, né? Então, ele é o próprio Deus aqui, na ótica de todos os discípulos, apóstolos, escritores do Novo Testamento e também aqui no próprio Apocalipse de João. Se a gente for para o Antigo Testamento, também Jesus, ele por alguns escritores, né? Alguns profetas e outros que não são profetas, mas são escritores, eles vão falar de Jesus como sendo o próprio Deus. Por exemplo, Isaías 9:6, lembram desse texto? Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, não é isso que está escrito? Né? Olha só, então a gente sabe que esse texto refere-se a Jesus. E olha só como o profeta fala, ele é Pai da eternidade. Né? Ele de fato é o próprio Deus. Um menino nasceu, um filho foi nos dado. Então olha que coisa interessante. Ele reconhece então esse menino Jesus, ou esse humano, mas que era o próprio Deus, que foi nos dado como sacrifício. Né? E é interessante que a gente percebe aqui que ele é o próprio Deus, amados. Tem um documento na história da igreja, me lembra para eu postar lá no grupo, para vocês terem esse documento. Eu vou dar resumido lá, lógico, né? É chamado Credo de Niceia. Credo é creio, né? Então, esse Credo de Niceia foi uma cidade no ano 325, lá no começo da era cristã, porque de lá, ali já estava surgindo, aliás, não é de lá, né? Já estava surgindo assim, na época dos apóstolos, heresias, ensinamentos errôneos sobre a vida de Jesus, sobre a natureza de Cristo, né? Então alguns disseram assim, não, Jesus não é Deus não. E teve um líder lá da igreja, né? Um presbítero chamado Ário. Então olha que coisa interessante, sempre houve pessoas dentro da igreja, líderes, obreiros, pregadores, pastores, enfim, pessoas influentes que formam opinião, ensinando coisas erradas, amados. É por isso que a gente precisa questionar todo mundo. Não é porque é professor de teologia, não é porque é um pastor, não é porque é um pregador, que tudo que está ensinando lá é uma pessoa que é inquestionável. Claro que não. Precisa ser passado pelo filtro da Bíblia. Então todo mundo que fala a respeito de Deus precisa ser questionado, tá certo? Então, havia já nessa época esse homem, um presbítero da igreja, chamado Ário, tanto é que é chamado de doutrina ariana, né? Que ele ensinava que Jesus não era Deus, ele não foi Deus, ele não era Deus. E aí o que acontece? Quando havia essas heresias, né, esses ensinamentos, a igreja na sua liderança, então convocava um concílio, convocava aí uma reunião para falar, não, calma aí, você está ensinando aqui, não é bem isso, então prova aí. Aí chamaram também outro presbítero lá, chamado de Tertuliano, porque ele foi confrontar esse Ário, né? E aí começou o debate entre os dois. Enfim, ali é que surge, nesse chamado Credo de Nicéia, a doutrina da Trindade. Então a palavra, o termo, foi até usado, né? Não é que foi criado, que não existia, mas foi usado por esse Tertuliano, presbítero lá da igreja, porque para defender a divindade de Cristo, que Cristo era Deus, ele precisou também, biblicamente falando, provar pelos textos que o Pai era Deus e o Espírito Santo era Deus. Aí foi, né, usada a palavra triunidade ou trindade, ou seja, as três pessoas da divindade. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo. São pessoas distintas, mas a mesma natureza. Quando vocês leem lá, vai estar lá, Jesus, Deus de Deus, gerado não criado, luz de luz.
né? Aí fala a respeito do Espírito Santo também, do Pai também. É por isso que ali é elaborado, para defender a divindade de Cristo, foi necessário elaborar então todo um ensinamento sobre a Trindade. Olha que coisa interessante, né? Séculos depois foi outro concílio lá na cidade de Constantinopla, também o Credo de Constantinopla. Quando você junta os dois, ou quando constrói os dois, né, que um completa o outro, é o concílio chamado do Credo, melhor dizendo, Credo Niceno-Constantinapolitano. Constantinapolitano, é isso mesmo, né? Constantinopla? Eu não vou falar isso de novo nunca. A questão é, aqui está um documento da igreja que tem, amados. E é por isso que a gente precisa saber isso, porque quando a gente se depara com essas heresias, ou até mesmo para a gente entender biblicamente esse ensino sobre a divindade de Cristo. Fala, André, tá, então até concordo, entendi que a Bíblia ensina Jesus é Deus. Que implicação isso tem na nossa vida? Ora, se nós estamos declarando que Jesus é Deus, Ele é nosso Senhor, não é só nosso Salvador. Porque tem pessoas que isso é impossível, tá? Impossível eu digo assim, né? No todo. Mas tem pessoas que elas querem se relacionar com Jesus só como Salvador. Ah, é meu Salvador, salva minha vida, né? É meu Redentor, pagou o preço pelos meus pecados, é que me purifica dos pecados. Tá, mas se Ele é isso, Ele também é Senhor, Ele é Deus. Sendo Ele Senhor e Deus, tudo que Ele ensina, eu preciso me submeter. Eu não tenho como querer um Jesus, um relacionamento como aquele que me salva e não ter um relacionamento como aquele que governa a minha vida. Porque se Ele é Deus, Ele é meu Salvador, e Ele é Deus, Ele é meu Salvador e é meu Senhor, então Ele governa a minha vida. Então eu vivo sob a autoridade de Jesus naquilo que Ele ensina. Vocês entenderam que implicação tem, amados? A importância de nós reconhecermos, porque se fosse só um rabino, só um ensinador, só um profeta, não implicaria muita coisa eu obedecê-lo ou não. Agora, Ele é o próprio Deus, Ele é meu Salvador e Ele é meu Senhor. É por isso que lá no Mateus capítulo 16, logo que o Pedro, é porque Pedro era meio desequilibrado, né? Parecido com alguns de nós, eu sei. Mas ele, ao mesmo tempo que ele fala, não, tu és Deus. Aí, no espacinho seguinte, Jesus fala assim, ó, eu vou ser entregue na mão dos principais, dos sacerdotes, e eu vou padecer, eu vou morrer. Aí Pedro diz, não, Senhor, isso não te aconteça. Aí eu fico pensando, como que um homem está na frente de Deus, reconhece que é Deus, e quando Deus fala alguma coisa assim, não, Deus, percebe que não cabe esse não, Senhor? Se é Senhor, é sim. Vocês estão compreendendo a questão? Então, se Jesus, nós reconhecemos, declaramos que Ele é Deus, aquilo que Ele ensina precisa ser obedecido e assumido como estilo de vida. Não só o que Ele ensina, mas aquilo que Ele também deu exemplo na sua vida. Porque se é Deus, o Pedro, no capítulo... sempre Pedro envolvido no negócio, né? Pedro, os mais complicados que tinha, por isso que eles parecem bastante com a gente. Capítulo 13 de João, quando Jesus pega uma toalhinha, cinge lá, né, tal, e vai lavar os pés dos apóstolos lá, vai lavar o pé de João, Pedro, vai lavar o pé de Pedro, né? Em João capítulo 13, é tanto nome também, né? Jesus, João e Pedro. Então, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, vai lavar os pés dos discípulos e vai lavar o de Pedro, e Pedro diz assim, não, o meu pé não. De novo, né? Se é Deus, como você está falando para Deus? Eu sei que hoje as pessoas fazem isso, né? Deus fala alguma coisa e fala, não, Senhor. É um negócio meio insano, mas enfim. Aí ele diz assim, ó, se eu não te lavar o pé, não tem parte comigo. Ah, Senhor, lava tudo e tal, aquela coisa toda, né? Ele exagero, 8,80. E aí Jesus, na sequência do texto, ele diz assim, olha, como eu fiz com vocês, vocês devem fazer uns com os outros. Eu dei o exemplo. Então Jesus, sendo Deus, não é só o que Ele ensina, mas o que Ele mostrou como deve se viver. Então, se Ele é Deus e Ele foi humilde, o que resta para a gente? Se Ele foi Deus e Ele perdoou, o que resta para a gente? Se Ele era Deus e Ele se sacrificou e serviu, o que resta para a gente? Seguir o seu exemplo, né? Então, da importância, é Deus. Se Deus fez isso, sobra para a gente. Ele é Deus. Nós, meras criaturas, não vamos seguir o seu exemplo, não é?
Então a gente precisa ir por esse caminho aí. Glória a Deus, coisa animada. Capítulo 19 de Apocalipse, versos 11 a 16. Eu não vou ler, tá? Só para vocês terem o texto e lerem em casa depois aí. Apocalipse, capítulo 19, verso 11 ao 16. Esse texto vai mostrar que Jesus é Deus, que Ele vem no final da história humana para definitivamente acabar com todo o império do mal neste mundo, amado. Com os homens malignos, com o próprio maligno que é Satanás e os demônios. Então Jesus vem de fato não só para governar, mas para acabar com toda a influência maligna que há neste mundo. Então só Deus pode fazer isso. E Jesus, sendo Deus, Ele vai fazer isso. Suando a camisa? Nem um pouco. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que com o sopro da boca de Jesus, Ele vai destruir todos os exércitos aí, a própria ação de Satanás. Né? Só para a gente entender que Jesus não está disputando com o diabo. Jesus não está naquela disputa de reinos. Ele não tem um reino e o diabo tem outro. Ele é soberano, só existe um reino. A gente ouve falar muitas vezes aí, né? O reino de Satanás, o reino das trevas. Primeiro que isso não é bíblico, não há essas expressões bíblicas. Reino de Satanás. Existe um reino, que é o reino de Deus. Ele é soberano. Não existe uma outra criatura que seja um outro Deus. Não existe um outro Deus. Jesus é Deus e tudo mais são criaturas dele. Então ele é Deus inclusive de Satanás. Ele é Senhor de Satanás no sentido que ele tem autoridade sobre Satanás, né? E sobre a morte inclusive, porque a gente entende que a morte era o maior poder sobre o ser humano. E já no aspecto, virando a chavinha aqui para o aspecto humano de Jesus, né? Então a gente já está aqui fazendo o link, Deus, Jesus, homem. Porque Jesus são esses dois paradigmas, né? Vocês ouviram a música lá que eu postei no grupo? Estênio Márcio? Alguém como eu? Eu postei uma música, vocês viram lá? Eu ouvi só uma vez, Ouviu? Chegou a ouvir? Ouvi uma vez, só uma vez. Uma vez só estava bom. Deus que não ouviu nenhuma vez, então é mais a vantagem. Ouçam outras vezes. A gente vai ouvindo, vai captando, né? Vai observando. Mas a música do Estênio Márcio, alguém como eu, ele narra eu já falei isso para vocês em outra matéria, não, né? Não. Ah, tá. Ele narra, é porque eu abordei em outra turma aí. Ele narra aquela passagem de Jesus no caminho de Emaús, lembra dessa passagem? O caminho de Emaús lá, os dois discípulos de Emaús que ele encontra. E aí os discípulos falam assim, mestre, entra na nossa casa, e Jesus entra, parte o pão com eles lá, né? Esse texto bíblico aí está tranquilo na mente de vocês, né? Está claro, né? A música narra isso aí, mas de uma forma poética, né? E diz mais ou menos assim, quando os discípulos, eles convidam Jesus para entrar na casa deles, Jesus entra. Aí a música diz assim, Jesus está lá, ele está lá na casa deles, né? Sim, mestre, está cansado, né? Dorme, mestre, dorme, mestre, descansa um pouco. Dorme, mestre, descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei a porta e a janela para a rua. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como um homem ou sonhas como Deus? Sonhas com aquela glória que tinha com o Pai na luz ou sonha com a cruz? Olha que coisa linda a avaliação do poeta, do músico, né? Avaliando que quando Jesus dormia, como seria o sonho de Jesus? Ele sonhava como Deus ou sonhava como homem? Sonhava com a glória que ele tinha deixado lá na eternidade com o Pai na luz, ou ele estava sonhando com aquilo que viria, que era a cruz? Então aqui o poeta, né, ele traz a realidade das duas naturezas de Jesus, Deus e homem. Não é lindo isso? Isso que é música bíblica, edificante e poesia. Não são essas coisas que a gente ouve horríveis por aí, né? Ruim na arte, péssimo na teologia, que infelizmente é o que parece que é o que prevalece dentro das nossas liturgias, das nossas adorações. Mas quando eu me deparo com letras como essa aqui, aí você compara com essas coisas e fala, isso aqui não é música não, isso aqui é ruído, isso aqui é barulho,
fora as heresias que são ensinadas, né? Então, Estênio Márcios, Gladir Cabral, João Alexandre, aí tem um monte, né, das antigas aí. Esses caras estão 30, 40 anos, estão aí. Por que não é conhecido por grande parte da cristandade? Porque eles não estão nem aí no mercado, não. Eles não querem saber de fama, de vender, não. Embora vivam disso, são artistas, mas eles não estão nesse mercado gospel. Mas eu gosto muito de Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, outro também que, né, entra por esse caminho da poesia, biblicamente saudável. Você tem uma nova geração, Marcos Almeida, Projeto Sola, Vinícius Venâncio, você tem um bocado aí, que o povo desconhece, simplesmente desconhece. E a gente vê essas letras trazendo essas reflexões bíblicas, coisa linda, teologia pura, né? E não deixa de ser edificante no sentido, não é edificante, não, se a teologia pura edifica, não deixa de ser prazeroso em ouvir uma canção, né? Em adorar Deus com a alma, com o coração, mas também sendo edificado no entendimento. Enfim, voltando para essa questão, Jesus, ele era Deus como era e o ser humano como deveria ser. Então em Jesus tem os dois parâmetros. Como será Deus? Como que eu sei assim como Deus é? Se a gente não vê Deus, não consegue ver Deus, não dá para ver Deus. Olha para Jesus, você vai enxergar Deus. Lembra do João capítulo 14? Os discípulos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai, pedindo, né? Mostra-nos o Pai, que isso aí para nós é suficiente, basta, tá? Pedido simples, a gente quer ver Deus, mais nada. Senhor, mostra para nós o Deus. Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, vocês não têm visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Então olha que coisa interessante, em Jesus, Deus poderia ser conhecido da maneira mais próxima que é possível nessa condição que nós estamos. Quer saber quem é Deus, como é Deus? É só ver Jesus, estudar Jesus. Olha, amados, a gente tem ali um vislumbre. Lembra um texto que nós lemos, que a gente vai ler nos textos, a gente não vai ter na dimensão do que ele está, mas ele é a expressão máxima da sua pessoa, Hebreus 1:3, não foi isso que nós lemos lá? Ele é a expressa imagem da sua pessoa, a expressão máxima. Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes aos pais pelos profetas, figuras, manifestações, epifanias, mas nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Ele é a expressão máxima da pessoa de Deus. Olha que coisa linda. E o homem? Como o homem deve ser? Porque a gente não sabe como o ser humano deve viver. Nossos pais não são referências perfeitas. Os nossos líderes espirituais não são referências perfeitas. Escritores, teólogos, ninguém é. Os escritores bíblicos não são nossas referências perfeitas, né? Eu queria ser como Elias, queria ser como Abraão, queria ser como Davi, queria ser como Paulo. Não, amados, eles não são nossas referências perfeitas. Embora a gente possa imitar algumas virtudes dos caras, mas todos eles, pecadores, todos eles falhos. Eu não sigo Moisés, eu não sigo Paulo, eu não sigo Elias, eu não desejo ser como eles. O discípulo de Cristo não deve desejar ser como os outros discípulos que a gente está citando aqui. Nós devemos desejar ser como Jesus, porque ele de fato é o ser humano como deve ser, porque a humanidade de Jesus é perfeita. A humanidade de Jesus é uma proposta de uma nova humanidade, não é, amado? Então Jesus, ele é um ser humano que Deus está propondo a recriação. Nós somos, como eu falei, né, resultado do Adão, de Adão. Mas lembra que Jesus, ele ele não foi gerado com esperma humano? Não teve semente humana ali. Teve o ventre de Maria. Mas o esperma, a semente, que é de fato o que dá origem ao ser humano, é o esperma, não é o ventre, né? É a semente. Não teve, ou seja, Jesus não carrega a humanidade da humanidade na sua natureza. Olha só que coisa interessante que a Bíblia nos ensina. Jesus é de uma outra ordem de ser humano. É por isso que em 2 Coríntios 5,17 está escrito o seguinte: quem está em Cristo é nova criação. Olha só, mano, nova criatura ou nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então em Jesus
nós somos recriados como uma outra ordem de humanidade. Nós nascemos de novo, somos regenerados, recebemos uma outra natureza, que é uma natureza espiritual, que é a natureza de Cristo, amados. A humanidade de Cristo. Então, olha que coisa absurda. Jesus é o ser humano que Deus está recriando a humanidade. Perceberam aqui a importância de Jesus também ser um ser humano? Porque não é um Adão reformado, não é um Adão melhorado, guaribado, né? Deu uma ajeitadinha brasileira assim. Não tem nada a ver com essa humanidade. Jesus é um ser humano que não participa da humanidade pecaminosa. Em Jesus não houve pecado. Em Jesus não tem nada que se assemelhe ao Adão que somos nós. Jesus é uma outra proposta de ser humano, mas ele é um ser humano que nos chama a viver com a humanidade dele, que é a perfeita. Então olha só o que diz o texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Então João, vamos ver dois textos aqui em João, depois outro em Hebreus, né? Para a gente falar dessa humanidade de Cristo. É importante também, né? Porque alguns ensinavam, como alguns ensinavam que Jesus não era Deus, outros ensinavam que Jesus também não foi um ser humano, foi tipo um espírito que veio espírito, mas não foi ser humano não, tá? Então você tem doido de tudo quanto é lado, né? Das duas pontas. Capítulo 4, 1 João, é carta, tá? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, veio em carne aqui em natureza humana, né? De Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvis que há de vir, e eis que já está no mundo. Ou seja, muitos falsos profetas, muitos pregadores, muitos ensinadores, eles ensinavam que Jesus não assumiu a natureza humana. Quem ensinava isso aqui era um grupo chamado de gnósticos, porque os gnósticos, os gnósticos, né? Tem os agnósticos e os gnósticos, eles ensinavam que na matéria não tinha nada de bom, nada de bom. Então Jesus, sendo Deus perfeito e santo, não poderia ter assumido uma forma humana, mas o texto bíblico diz que sim, né? Quando a gente leu lá, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, diz que ele, achado na forma de homem, se fez homem. Quando a gente pega a vida de Jesus nos evangelhos, não foi um ser humano que nasceu, né, embora não tenha essa semente humana, mas ele nasceu como um ser humano. Lucas 2,52 vai mostrar que Jesus teve uma infância como qualquer criança judaica. Inclusive, ele nasceu dentro de uma cultura, ele falava uma língua hebraica, falava outras também, mas enfim, eu quero dizer que ele... Oi? Lucas 2,52, a gente vai ler daqui a pouco, mas só tentem ouvir aí o que eu estou falando aqui a respeito dessa realidade. Jesus, ele nasce dentro de uma cultura, ele vive como um judeu, como um hebreu, ele é criado por um casal, né? José Maria, né? José e Maria, né? José, Maria e os camelos, é o presépio, né? Ele teve que aprender a andar, a falar papá, mamã, a construir frases. Foi trocada a fraldinha de Jesus. Se ele tomou chinelada, eu já não sei, né? Porque eu acho que ele não foi rebelde nada não. Não sei. Se ele desobedeceu alguma coisa, eu acho que não, mas enfim. Mas aí o texto de Lucas 2,52 vai falar que Jesus, enquanto menino, ele se desenvolveu como qualquer outro ser humano. O menino Jesus crescia em sabedoria, isso quer dizer intelectualidade. Ele ia tendo as construções intelectuais, né? Então, em inteligência, crescia em sabedoria, crescia em estatura, fisicamente ele ia crescendo normalmente como qualquer ser humano. Em graça para com Deus, Jesus ia crescendo na sua consciência de quem era Deus e também de quem ele era em relação a Deus.
Vocês lembram, lá na ocasião, com 12 anos de idade, quando Jesus lá se perdeu ou intencionalmente ele não seguiu lá a família, a caravana, e ele ficou lá e depois de alguns dias lá que os pais deram falta do menino, né? Voltaram para Jerusalém. Aí a gente entende, não é que os pais eram desleixados não, tá? É porque a família era grande, né? A família é grande mesmo. E cada um cuida dos outros, cada um cuida. E os pais de Jesus de boa, estavam tranquilo. Quando deram falta dele, já eram uns dias lá, aí voltaram, né? E aí o que acontece? Acharam Jesus onde? No templo de Jerusalém. E o que os pais disseram? O que fizeram isso com a gente? O que Jesus responde? Vocês não sabiam que me convinha estar na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai? Eu fico imaginando José ouvindo isso. Estou na casa do meu pai. Olha, mano, que impacto que isso deve ter tido para José. Sabia muito bem que não era o pai dele, mas tinha Jesus como filho. Imagina, Marcos, né? Quando a gente analisa essas questões assim mais humanas, eu fico pensando assim, né? José, que sentimento trouxe quando ouviu de Jesus assim, estou na casa do meu pai, que ele não estava se referindo a José. Embora Jesus respeitava José como pai, e tinha como pai, nesse sentido, né, de respeito mesmo, enfim. Mas a questão é, então ali, com 12 anos de idade, a gente já percebe que Jesus tinha uma consciência de quem era Deus, de quem era o Pai em relação a ele, de qual era a sua missão, de quem era ele em relação ao Pai. Com 12 anos de idade, Jesus era um homem maduro. Olha como é outra ordem de ser humano. A gente com 30, 40 ainda não sabe da vida o que quer. Estou falando dos marmanjos barbados, igual nós, e sem barba também. Não é verdade, amado? A gente chega a uma maturidade assim, às vezes morre e não chega a maturidade. E maturidade para mim é isso, saber quem é Deus, saber quem é Deus em relação a mim, eu em relação a Deus e a minha missão na terra. Isso para mim é maturidade humana. Então Jesus com 12 anos era um homem maduro. Com 30 anos era um homem pleno, completo. Dali não precisava ter mais acréscimo em nada, com 30 anos, que é onde ele começa o ministério, 33 ele morre. Olha só, com 12 anos, o menino Jesus era um homem completo na maturidade, eu estou falando, na maturidade, porque sabia dessas clarezas que nós ficamos ainda meio assim, sem saber qual era, digamos. Eu tenho um pensamento que é bom que eu continuo construindo e desconstrói ele. Eu fico imaginando eu tenho um filho, né? A gente é pai. Eu fico imaginando na crucificação, Deus olhando aquilo acontecendo, porque naquele momento ali, Deus olhando aquilo ali, tipo, quando meu filho se machuca, eu já entro no desespero, minha filha se machuca, já dá aquele coração da gente, dá aquela apertada fora do normal, nada atingir tanta gente como um filho machucando, não dá mais uma criança, eu fico eu tenho uma mente assim, naquele momento ali, Deus olhando o filho dele sendo crucificado, os dois eram um só. Mas eu acho que naquele momento Deus estava lá em cima vendo o filho dele. Exatamente. Tipo, é um pensamento construtivo, eu posso continuar com esse pensamento construindo ele ou não? Não, claro que sim, claro que sim. Se nós somos maus, nós somos pecadores. E se a gente consegue ter esse afeto, esse vínculo e esse sofrimento em relação aos nossos filhos, quando eles sofrem, imagina um pai vendo seu filho ou Jesus sofrendo, levando toda uma carga do pecado da humanidade. Imagina só, não é à toa que o próprio Jesus, como ser humano, ele sente, ele tem uma sensação de um afastamento de Deus, embora Deus não tenha se afastado. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Alguns comentaristas dizem que nesse momento, pelo Pai ver Jesus na cruz sendo assim, o pecado da humanidade, o que fez com a humanidade, com o próprio Jesus, o Pai chega a vir o rosto para não ver. Isso, estou falando uma construção de uma teoria, de um conceito mais até poético, né? Estou falando que isso é uma verdade bíblica no sentido teológico em si, mas só para a gente entender. E também essa relação de Jesus como um ser humano, tendo a sensação de que o Pai tinha o abandonado. Olha só que coisa interessante, né?
Então, aqui, por exemplo, a gente, aqui no capítulo de número, ainda é João, vamos lá em João ainda em João, em 1 João, capítulo 5, versos 6 a 8, falando da humanidade, tá? A gente está enfatizando a humanidade agora de Cristo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, isso refere-se a Jesus, né? O Espírito Santo. Esses três são um, porque eles são Deus. Esses e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam num. João está falando justamente da divindade e da humanidade de Cristo. A humanidade referindo a sangue e a água, né? Então a biologia, etc e tal. Quando a gente pega Hebreus capítulo 2, e eu vou encerrar aqui com esse texto, pelo menos no comentário, né? Hebreus capítulo 2, verso 14 ao 18, e eu disse para vocês que Jesus ele não vem assumindo uma natureza angelical, tá? Ele não vem de uma ordem de anjo, de espírito, não, ele assume de fato as limitações, a estrutura e a natureza humana. Então Hebreus 2, 14 ao 18, e visto como os filhos participam da carne, os filhos participam da carne, ou seja, da natureza humana, tá? Entenda a carne como natureza humana. E do sangue. Também ele, Jesus, né? Participou das mesmas coisas, para que pela morte ele aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Olha só. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. A diferença é que ele não pecou, mas ele sofreu na pele, como ser humano, as limitações do ser humano, o que o ser humano sofre. Inclusive para ter toda a propriedade para interceder pela humanidade na eternidade ao Pai. Porque como ser humano, Jesus sentiu sono, cansaço. Como Deus, ele não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel, né? E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Como homem, ele sentiu fome. Como Deus, ele disse: eu sou o pão da vida. Como homem, ele sentiu sede. Como Deus, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba, como diz as Escrituras, e os de água viva jogarão no seu ventre. Como homem, ele foi abandonado. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste, né? Mas como Deus, ele disse: nunca deixarei vocês, até a consumação do século. Estarei com vocês todos os dias. Não te deixarei, nem te desampararei. Como homem, ele foi traído por Judas. Como Deus, ele é o fiel, aquele que não nos abandona, o amigo fiel. Como homem, ele foi aquele que sentiu solidão. Como Deus, ele é o socorro bem presente na angústia. Como homem, ele foi crucificado e morto, como um cordeiro sendo levado para o matador. Como Deus, ele é o leão da tribo de Judá que vem para dominar. Como homem, ele é aquele que vem como advogado dos seres humanos. Como Deus, ele é aquele que julga, ele é o juiz de toda a terra. Como homem, ele se sujeitou ao Pai e levou as pessoas a adorarem o Pai. Como Deus, ele é aquele que merece e recebe toda a adoração. Então a gente percebe esse mistério, como eu disse, essa dupla natureza de Jesus e essas duas verdades bíblicas que precisam ser entendidas, porque elas vão implicar na nossa vida a partir do entendimento, né? Hoje participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade